Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: estive conhecendo um rapaz por um mês e decidimos terminar. Após 2 semanas, ele apareceu com outra garota. Me senti mal e com raiva. Às vezes penso nele. Por que eu senti isso se eu não gosto dele? Veja bem, meu anjo, aqui o que você está sentindo não é incoerente, porque parece que é incoerente. Por que eu estou sentindo isso? Estou me sentindo mal, estou me sentindo com raiva se eu não gosto dele. Então parece que é incoerente. Mas veja bem, não é. E nem significa que você gosta dele. Ah, mas então está parecendo que eu gosto dele? Não. Vamos nos debruçar sobre isso. O seu ego emocional, ele foi ferido. Sabe o famoso ego ferido? Isso não é orgulho. Ah, porque eu sou uma pessoa orgulhosa. Não é orgulho. Isso é humano. Veja bem, mesmo quando a decisão de terminar ela é mútua, ou seja, partiu dos dois, os dois chegaram a essa conclusão e tá tudo certo, tá tudo bem. Ainda assim, fica algo implícito no fundo, sabe? Lá no fundo, lá atrás, que é como se dissesse assim: eu ainda ocupo um lugar emocional. Então assim, não, a gente terminou, mas assim, lá no fundinho, é assim, eu ainda ocupo um lugar emocional ali. Por isso que eu digo aqui muitas vezes que as pessoas terminam e depois elas agem como se elas estivessem juntas ainda. Porque tá vendo? Eu ainda ocupo um lugar emocional lá. Então eu tenho direito de ficar bravinho, se eu vejo que a pessoa saiu, se eu vejo que a pessoa já tá curtindo. Claro, aqui vocês tiveram um relacionamento de 1 mês, né? 1 mês. Você imagina quando a gente fica anos junto, se isso de que eu ocupo um lugar emocional no outro ainda, nossa, é maior ainda. Agora, ainda que seja 1 mês, eu namorei essa pessoa por 1 mês. Então, eu ainda acho que eu ocupo um lugar emocional lá. Aí, quando ele aparece com outra pessoa, aí é como se o cérebro estivesse traduzindo isso como: fui substituída, não fui tão importante assim, foi fácil demais ele me trocar. E aí isso acaba ativando raiva e tristeza. Não por amor, mas por ferida emocional. Entendeu? O ego ferido, o sistema que ativa o nosso ego ferido. E isso acontece até mesmo quando não existe paixão. Não tem mais sentimento, eu nem gosto mais da pessoa. Mas eu não gosto mais da pessoa, mas eu ainda achava que eu ocupava um lugar emocional lá. E até porque a gente tem que entender que o nosso cérebro, ainda que seja um curto espaço de tempo, mas ele cria uma certa rotina. Então eu crio uma rotina emocional em relação à pessoa. Queira ou não, acaba gerando uma expectativa, ainda que seja mínima, né? Há 1 mês, mas acabou gerando uma expectativa. E o término também aconteceu há pouco tempo. Então, assim, 2 semanas é pouco. 2 semanas não é suficiente para você arquivar, vamos colocar entre aspas aqui, não é suficiente para você arquivar alguém. Então, quando você o vê com outra pessoa, o sistema emocional ainda reage, porque isso aqui eu ainda estou conectado nessa situação, nessa pessoa, porque faz pouco tempo. E veja bem, mesmo que o racional saiba que você não quer aquela pessoa, eu nem gosto dele. E veja bem, esse ego ferido, às vezes ele acontece também porque, queira ou não, ele acaba criando a narrativa que você criou, mesmo que seja sem perceber. Às vezes é até inconsciente. A gente cria uma narrativa, como por exemplo: nossa, nós terminamos, mas foi muito significativo. Eu acredito que ele também vai precisar de um bom tempo, sabe? Para superar, porque eu percebia que ele gostava muito de mim. Então você tá vendo, eu vou criando uma narrativa, eu acredito que isso também me eleve. Ele também deve precisar de um bom tempo. Nós terminamos, mas foi super significativo. Então, queira ou não, eu crio uma narrativa que também massageia o meu ego.
E aí quando eu vejo o inverso disso, por isso que aí o meu ego fica ferido. Ou seja, ele surgiu com outra. E aí eu sou obrigado a quebrar com aquela narrativa que eu criei. Porque aí eu acabo pensando, não, então não teve o peso que eu pensei que tivesse. E quando eu penso isso, não teve o peso que eu pensei que tivesse, eu tô, na verdade, olhando assim, eu não tenho o valor que eu achei que eu tinha. E aí confunde o valor que eu faço de mim mesmo. Porque uma coisa é eu achar que, eu não tinha o valor para ele que eu achava que eu tivesse. Só que aí mistura tudo, por isso que muitas vezes a gente traz pro pessoal. Porque aí parece que eu não tenho valor. Não, né? Eu posso acreditar que eu não tenho o valor para ele que eu achei que eu tivesse. Mas isso não muda o valor que eu tenho para mim mesmo. Só que aí confunde tudo e a pessoa fica com o ego feridíssimo. Então, isso acaba gerando raiva, não saudade, né? Isso gera raiva, não saudade. E aí vem um outro processo que acontece também muito em situações assim. Aí vem a comparação, que é até injusto. E, né, é a pior coisa que alguém poderia fazer consigo mesmo, ficar se comparando. Aí eu começo a me comparar com a outra pessoa, e geralmente para me diminuir. E você sabe que essa comparação começa não porque você está querendo competir com a outra pessoa, mas é porque o seu cérebro está querendo entender. Entender e entender de maneira improdutiva, porque assim, é como se eu estivesse querendo entender o que eu tive de insuficiente. Por que ele já me trocou, então já está com outra? O que eu tive de insuficiente, tá vendo? Porque se ele já está com outra, é porque eu não fui suficiente. E você tá vendo que eu esqueço, inclusive, que nós terminamos e eu também não gostava mais. E aí nós nos auto-sabotamos. Agora, você tá vendo que se uma pessoa que esses processos eles acontecem numa pessoa que terminou de boa e já nem gostava mais, você imagine como esse processo é acelerado e ele é quase devastador numa pessoa que gostava. E aí se vê trocada por outra. Então, quer dizer, aí essa sensação de que eu sou insuficiente, nossa, ela cai como uma bomba atômica. Só que é muito importante você ter consciência de que essa pergunta, o que eu tive de insuficiente, é uma pergunta falsa. Porque, por exemplo, a rapidez dele de já ter aparecido com outra, ou numa relação em que você já foi trocada por outra, você descobriu que já tinha outra na jogada, isso diz sobre ele, não sobre você. E por que eu ainda penso nele às vezes? Olha, porque muitas vezes o cérebro, ele não gosta de histórias mal contadas. Eu quero fechar. Por isso que eu fico pensando na pessoa, porque eu quero começar a entender. É como se eu quisesse entender o que aconteceu. É como se eu quisesse ficar revisitando a situação para tentar entender o que aconteceu. E pensar não é querer voltar, é processar. Eu estou processando as informações. Então veja bem, quando você ainda pensa no seu ex, não é porque você quer voltar. É porque o seu cérebro está processando tudo o que aconteceu. Então, tá vendo? A hora que você entende todo esse processo, você para de se angustiar achando que eu ainda gosto dele. Não, eu só estou processando as informações. É como se, né, meu cérebro está digerindo tudo o que aconteceu. E claro, eu tô com o ego ferido e não faz sentido eu estar. Isso aí não diz respeito a mim. E aí eu entendo que o processo eu já posso encerrá-lo aqui, não tem nada para eu ficar entendendo. Tá tudo certo. Não tem por que eu ficar alimentando isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.